E presta bem atenção nesse testemunho aqui do Jonathan Carlos. O problema não é errar. O problema é o que você faz após o erro. Acompanhe aí. Eu dei esse tempo para você encontrar livro de Êxodo, capítulo de número 2. Você que encontrou, diga: eu achei, pastor Jonathan. Verso de número 11, assim está escrito na palavra de Deus. E aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, um dos seus irmãos, e olhou para um lado e para o outro. E quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contendendo. E ele disse ao que fazia injustiça: por que feres a teu companheiro? E ele disse: quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intenta nos matar como mataste o egípcio. E Moisés temeu e disse: certamente este negócio já foi descoberto. Amém, igreja? Tome seu assento em nome de Jesus. E eu peço toda a sua atenção agora, pois o Espírito Santo me deu uma missão que é pesada em meus ombros. Vou liberar uma palavra inspirada pela pessoa do Espírito Santo. Quero ser fiel a cada vírgula e a cada tio que ele colocou no meu coração. Por isso eu peço toda a sua... Isto, olha bem dentro dos meus olhos. Assim, deste jeito. Eu sei que todos vocês conhecem a história de Moisés. E são conhecedores também que Moisés não foi alguém que começa pelo alto. Não é alguém que cai de paraquedas. Ele é alguém que tem uma história muito bem construída, exalada e explícita dentro da Bíblia. E como qualquer outra história, principalmente na presença de Deus, essa história teve os seus altos e baixos. Mas eu quero que os irmãos coloquem em pauta no seu coração que a história de Moisés não é algo aleatório. Me parece que Deus veio escrevendo e direcionando o seu servo para que ele assumisse uma posição de liderança e uma posição de destaque em frente ao povo de Deus. Concernente a isto, uma das coisas que Deus faz com Moisés é lapidar o seu servo, entendendo que estar de frente, liderar, falar e ter autoridade para estar diante ou acima de um povo é só parte de um processo, é o final de uma etapa. Se eu pudesse falar acerca da sarça ardente que acontece no capítulo seguinte, com certeza eu vos levaria por dentro de um caminho de avivamento. Mas se de fato eu falaria de avivamento, eu também precisaria deixar muito bem claro a vocês que um avivamento de Moisés não começa no capítulo 3, quando ele vê fogo arder na sarça. Começa no capítulo 2, quando Deus o pede justificação e de tudo aquilo que acontece com Moisés. Porque a vida de Moisés poderia ser dividida em 3 etapas. Ele passa uma parte dentro do Egito, ele passa outra parte da sua vida dentro de Midian, cuidando de ovelhas, e a terceira parte da sua vida ele passa na frente de Israel, dentro de um deserto, liderando esse povo. Então é alguém que tem a sua vida dividida em 3 partes. Mas à frente no Novo Testamento você conhece que Moisés viveu por 120 anos. E não seria nenhum exagero nós dividirmos esses 120 anos da vida de Moisés em 3 etapas. E procurando alguns indícios dentro da vida e da caminhada de Moisés, nós encontramos um elemento em comum. E se a Bíblia me dá e gosta de usar, não sou eu quem vou tirar. Um elemento que marca cada etapa da vida do servo de Deus. Me parece que ele começa perto de águas, depois ele arreia e é chamado perto de águas, e inicia uma nova etapa do seu ministério novamente perto de águas. Ele nasce e já é colocado sobre águas, sobre os rios, pela sua mãe. E ali ele tem um livramento muito grande, por causa de um decreto de morte que havia naquela terra. Então Moisés inicia a sua vida e a sua jornada em águas, inicia em águas de rios. Só que em dado momento, no meio da caminhada, ele vai afunilar. E por causa do que acontece nos versos a qual nós lemos, me parece que a caminhada de Moisés afunila, estabiliza, estagna e arreia para o lado de baixo. Quando Moisés é chamado por Deus, ele está junto a um poço de águas. Então repare que começa no rio, desce para um poço. E quando ele inicia uma nova etapa, ele começa uma nova etapa abrindo o Mar Vermelho. Então eu peço que você sustente a sua atenção, porque são 3 viés. Ele começa em um rio, afunila e arreia para um poço, e novamente é levantado para estar diante de um mar e o mar se abrir.
Parece-me que se pudéssemos nivelar isto que está acontecendo, rios são locais de muitas águas, poços são locais de poucas águas, e mares são lugar de águas extensas. Então olha para o pastor Jonathan Carlos. Moisés começa o seu ministério aqui, peca e arreia para cá, depois santifica e sobe para cá. Eu repito para que você olhe para a minha mão, e como eu estou fazendo esse sinal, começa aqui, arreia para cá, e depois é exaltado acima de onde ele travou. Pastor, por que é que afunila no meio da caminhada e depois é levantado de volta? Fiz esta volta para poder introduzir o capítulo 2, versos de número 11 nos vossos corações, e peço que você sustente completa atenção, porque no verso de número 11, a Bíblia nunca escondeu que Moisés não conhecia quem era o povo hebreu. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia enquanto nós aquecemos os motores, você vai ver que no verso 11 está escrito: Moisés, já crescido, saiu a seus irmãos. Então ele sabia quem estava indo, conhecia quem estava falando, sabia quem estava defendendo. Moisés sabia quem era o povo hebreu e conhecia já nessa etapa e nesse momento que vinha dos hebreus, seus irmãos. E exatamente nesse momento que ele vê um egípcio batendo, vê um egípcio açoitando, vê um egípcio ferindo um hebreu. E me parece que quando ele vê um egípcio ferindo um hebreu, o sangue sobe a cabeça, o seu coração se afunila. Ele vai para cima do egípcio, mata o egípcio. E enquanto você coloca estas palavras que eu digo no seu coração, o problema não foi só Moisés matar um egípcio. O problema foi o que acontece daqui em diante. Até onde eu sei, não é segredo para ninguém. Foi liberado a Moisés mais à frente algumas leis. E dentro destas leis está: não matarás. Diante de Deus, matar é pecado. E o que Moisés está fazendo aqui não é só assassinato, é um matar de arrancar a vida sem ter o direito de arrancar a vida. Em outras palavras, numa teologia básica, minhas irmãs, de fato Moisés peca. Só que o problema não é ele pecar na etapa da história. O problema é o que ele faz com o fruto do seu pecado. Porque quando ele peca e mata, surge um corpo. O que é que eu faço com esse cadáver agora? O que é que eu faço com esse corpo agora? O que é que eu faço com o fruto desse pecado agora? Já sei. Vi areia, vou esconder por baixo da areia. Se não há ninguém de um lado, se não há ninguém do outro lado, ninguém viu, ninguém está sabendo. Se ninguém está sabendo, ninguém pode apontar dedo. Se ninguém pode apontar dedo, eu vou continuar vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Já entenderam aqui na frente? Vou falar olhando para a direita agora. Ele pega o fruto do pecado, esconde embaixo da areia. E você leu comigo, no segundo dia, vai caminhar como se nada tivesse acontecido. Entre nós, o problema não é pecar. O problema é sair o dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Vai continuar vivendo como se nada tivesse feito. E eu sei que eu estou pregando para um povo crente, entende o que eu estou fazendo, falando aqui nesse momento, que o problema de muitos não é errar, porque se errar, tem alguém que te justifica diante de Deus. O problema é errar, pegar o fruto do pecado, esconder e continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ele caminha antes do pecado e tenta continuar caminhando no mesmo jeito depois do pecado. Aqui é que está o problema sério da história. O corpo está escondido na areia. Ele vê dois hebreus brigando no outro dia. Estou gostando do olhinho arregalado. Enquanto está brigando no outro dia, já tem gente sorrindo, entendendo onde eu estou querendo chegar. Ele vai tentar separar a briga, como fez no dia anterior. Alguém aponta o dedo para ele e diz: espera aí, rapaz. Quem te instituiu juiz e príncipe sobre mim? Quem te colocou como liderança sobre mim? Vai me matar como matou ontem? Vai fazer comigo como fez com outro ontem? Vai me esconder na areia como escondeu o outro ontem? Sabe qual é a resposta de Moisés, igreja? Certamente este negócio já foi descoberto. Foi descoberto porque não era para descobrir, não. Não era para ninguém saber, não. Não era para ninguém ver, não. Não, pastor, por isso escondeu na areia. Exatamente. Quem vive com pecado escondido não suporta quando tudo lhe é revelado diante de uma multidão. Por isso Moisés faz o que faz no final do verso. Eu vou tentar contextualizar para quem está dando glória aqui na frente. Se tu continuar lendo, é mais ou menos Moisés fazendo desse jeito assim. O negócio foi descoberto,
eu poderia ser macho o suficiente para pisar o pé no chão, assumir o que eu fiz e falar: fiz mesmo, pequei mesmo, mas ainda sou macho, ainda sou mulher de Deus, vou me consertar diante de todos. Mas não é isso que ele faz. Ele mete a mão na malha e diz: se o negócio está aqui, eu vou me esconder dentro de Midian. Eu sei que tu não conhece gente assim não. Eu acho que é só fora da nossa cidade, de gente que quando a granada explode, passa a mão na carteirinha e deu meu tempo nesta igreja, deu meu tempo nesse ministério, deu meu tempo nessa chamada. Não é que o tempo acabou, é que o negócio certamente foi descoberto. Só porque alguém deu glória ali, vou falar olhando para a esquerda. Não é que o tempo determinou, é que o negócio certamente foi descoberto. Passa a mão na malha e vai embora. Eu sei que vai ficar difícil de dar glória com o que eu vou falar, mas se quiser reclamar, vai reclamar com quem mandou eu escrever e falar isso aqui que eu estou pregando. Eu sou só o garçom para vocês hoje. Se quiser, reclama com o chefe da cozinha se a comida não estiver boa, e eu peço para ele te procurar até o final da madrugada, porque assim diz o chefe da cozinha que faz a comida na minha boca. Como é que Moisés esconde o pecado na areia, e se está escondido, ninguém viu, não tinha ninguém em volta, tu leu comigo, ninguém bateu o olho, se ninguém estava perto, se ninguém viu, se o negócio está escondido, como é que descobriram? Eu vou falar rasgado a quem tem boca para dar glória. É que dá até para esconder corpo na areia, porque dá para esconder fruto na aparência. E olha aqui, bate o olho aqui em mim. Dá para esconder na areia, 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 dá para esconder na areia. Dá para esconder na areia, está escondido por baixo da areia, tem algo tampando o pecado por baixo. Só que eu sei que eu estou falando para um povo crente, até dá para esconder corpo na areia, só que até onde eu sei, corpo morto apodrece, sim ou não? E tudo que apodrece fede, sim ou não? Até dá para esconder, quero ver tapar nariz de todo mundo dentro do recinto. Senti Jesus falar na minha boca.